Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como gravar videoaulas ou momentos de aula para serem transmitidos para os alunos. Eu vou dar algumas dicas, coisas que funcionam comigo, mas se você tiver qualquer outra coisa é só falar para mim também que a gente vai trocando ideia, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no ambiente onde essas aulas vão ser gravadas. Por exemplo, eu estou gravando da minha sala. Não tem problema o aluno ver que você está em casa, afinal essa é a ideia, para que todos fiquemos em casa durante esse tempo. Então isso não é um problema. O que você precisa se preocupar é com algumas coisas. Primeiro, iluminação. Eu estou gravando esse vídeo de dia, então existe uma iluminação aqui natural. Caso você prefira gravar os seus vídeos à noite, você precisa ficar atento a algumas coisas. Não coloque uma fonte de luz que venha de trás de você. Por exemplo, se eu tivesse aqueles ring lights que as blogueiras usam, eu poderia colocar um atrás de mim e a luz dele ia fazer com que eu ficasse desfocado. Isso atrapalha muito a qualidade de visão, tá? Assim como se você tiver qualquer outra fonte de luz muito forte, muito próxima de você, isso pode acabar desfocando e fazendo com que você fique um pouco mais escuro ou não tão nítido em vídeo, tá bom? Outra coisa que vale a pena pensar é na qualidade do áudio. Se o ambiente onde você está é silencioso, tudo bem, como eu estou fazendo agora, eu estou falando para vocês diretamente sem o uso de nenhum tipo de instrumento de áudio. Caso você esteja num ambiente um pouquinho mais barulhento, com aqueles ventiladores que fazem muito barulho ou com aparelho de ar-condicionado, vale muito a pena você usar um fone de ouvido, desde que ele tenha esse microfonezinho aqui. Esse microfone salva vidas e garante que a qualidade do seu áudio seja incrível, tudo bem? Além disso, é muito importante você tentar escolher um ambiente sem muitas distrações. Vocês lembram que eu falei que a gente está em casa e todo mundo sabe disso? Isso não é um problema, mas também evite deixar muitas coisas à mostra. Por exemplo, eu estou exatamente no meio, onde dá para ver minha televisão, dá para ver minha planta, dá para ver o meu tonel, mas isso acaba não atrapalhando muito o resultado e a qualidade final da minha aula. Tudo bem? Vamos partir para o próximo passo. Escolha um ambiente onde você consiga ficar de pé caso necessário. E se você for fazer algum uso de recurso, como por exemplo vídeos e televisão, fique próximo a eles. A sua aula não precisa ser toda gravada nesse lugar. Se você quiser fazer uma edição rápida, existem aplicativos muito fáceis de usar no telefone mesmo, que você consegue juntar partes de um vídeo, para você não ficar todo o tempo perto de uma televisão mesmo quando você não esteja usando. Tudo bem? Sobre a estrutura da aula, vale a pena a gente pensar em algumas coisas. Uma aula online é diferente de uma aula presencial por motivos óbvios. Primeiro, você não tem plateia, a gente não tem o nosso público-alvo que está ali, geralmente de forma física pra gente. Como é que a gente consegue fazer com que o aprendizado aconteça então? A gente precisa entender alguns processos. Primeiro, entender que existem dois tipos básicos de atividades quando o assunto são aulas online. O primeiro tipo são as atividades síncronas. O segundo são as atividades assíncronas. As atividades síncronas são aquelas que acontecem enquanto o aluno está assistindo o professor falar. Por exemplo, se eu falar assim numa aula de inglês, repeat, ball, e eu dou um tempinho para esperar o meu aluno repetir em casa, mesmo sem saber se ele está repetindo ou não. Esse é um exemplo de atividade síncrona. Eu quero que essa atividade aconteça enquanto o meu aluno está assistindo a aula. E existem vários tipos de atividades síncronas, não só para a língua inglesa. Eu posso fazer perguntas mais simples, como por exemplo, ao ensinar separação silábica e tonicidade. Pense em uma palavra proparoxítona. 10 segundos. E eu paro os 10 segundos ou conto os 10 segundos, para dar o tempo do meu aluno pensar enquanto estiver assistindo o vídeo. Pode parecer loucura, mas isso acaba tornando a aula um pouquinho mais dinâmica, porque geralmente as aulas em vídeo tendem a ser monótonas, e é um risco muito grande que a gente corre quando a gente grava uma aula nesse sentido. Então vale a pena a gente se preocupar com isso também, tá bom? Outros tipos de atividades síncronas que são bem legais de fazer é fazer uma mistura da síncrona com a assíncrona. As atividades assíncronas são atividades que acontecem após o aluno acompanha a aula. Então, não necessariamente enquanto ele está ali fazendo. Vamos supor que eu fale para o meu aluno, seguindo a ideia de uma aula exemplar. Em ciências, eu estou trabalhando os estados da matéria. E aí eu falo para ele, eu quero que você tire uma foto, tire uma selfie com alguma coisa que esteja no estado líquido. E aí eu peço para o aluno postar essa foto na seção de comentários embaixo do meu vídeo.
É uma forma de eu saber que ele conseguiu entender o que eu quero e que ele produziu algo também. A gente muitas vezes cai no risco de que uma aula online é uma aula sem produção efetiva, e isso não acontece. As aulas online têm tantas oportunidades de produção quanto uma aula presencial, mas a gente só precisa pensar um pouquinho mais nelas e ter outros insights para que eles aconteçam. Tudo bem? Outra tarefa, voltando para as tarefas assíncronas, são formas diferentes de acompanhar o que o aluno entendeu. Já que estamos usando o Google Sala de Aula, vale a pena criar um formulário com algumas perguntas, no máximo 2 ou 3, sobre o conteúdo visto. Por mais que ele possa pesquisar aquilo na Wikipédia, no Google, a gente precisa confiar em 2 coisas nesse sentido. Primeiro, todo o país está passando por essa mobilização. Então, nesse momento, existe uma grande parcela de responsabilidade do processo educacional que compete também à família. Então, se a família vai direcionar o aluno a copiar a resposta, buscar a resposta, é uma responsabilidade que nesse momento cabe a eles, e é algo errado, ok? Outra coisa que vale muito a pena é fazer um feedback em cima disso que eles falaram. Então, vamos supor, olha, terminamos a aula de hoje, eu quero que você poste a parte mais legal da aula de hoje nos comentários. Eu quero que você poste uma palavra que marcou você na aula de hoje. Qual foi a ideia que você teve durante a aula? O que você pensou? O que você não gostou durante a aula? É uma forma de exigir que ele veja a aula com outros olhos, que ele preste atenção e que ele consiga também transportar o que ele sentiu para o comentário. Esse espaço virtual não é um espaço apenas para as famílias verem que a aula acontece. É um espaço que pode e deve ser utilizado pelos alunos para produção intelectual. Do contrário, eles perdem muito nesse sentido. Eles acabam ficando sem as oportunidades de se expressar que eles têm em sala de aula. Eu sei que é um desafio, mas é o primeiro passo. E está todo mundo dando o primeiro passo junto. Então, lá no final dessa caminhada, a gente vai ver que foi bem mais fácil do que a gente imaginava. Qualquer coisa, só falar comigo. A gente se vê. Tchau, tchau.